O sol de meio-dia em São Paulo batia forte no jardim do salão de festas, transformando o ar em uma mistura sufocante de calor e perfume de jasmins. Era o dia do meu casamento, e eu, Ana, sentia o coração acelerado como se estivesse correndo uma maratona. Aos 32 anos, depois de anos namorando Pedro, finalmente estávamos dando o passo. A vida parecia perfeita. Um emprego estável como designer gráfica, em uma agência no centro, um apartamento aconchegante na Vila Madalena, e agora essa celebração com 150 convidados, a maioria amigos e familiares, que viajaram de longe para estar ali. Eu me olhava no espelho do quarto improvisado nos fundos do salão, ajustando o véu que minha mãe insistira em bordar à mão. Vai ser o dia mais lindo da sua vida, filha. Ela dissera na véspera com os olhos marejados. Minha mãe, Dona Clara, era o pilar da família, viúva desde que eu tinha 10 anos, quando meu pai faleceu em um acidente de carro na rodovia dos imigrantes. Ela criara eu e meu irmão mais novo sozinha, trabalhando como costureira até se aposentar. Pedro, com seu sorriso largo e jeito prático de engenheiro civil, era o complemento perfeito para o que eu imaginava ser uma vida sem sobressaltos. O cerimonialista, um rapaz animado chamado Tiago, batia à porta. Ana, está na hora. Os músicos já começaram a tocar Ai Se Eu Te Pego, adaptada para violão como você pediu. Vai ser romântico. Eu ri nervosa, sentindo o estômago revirar. Desci as escadas de madeira polida, o vestido branco fluindo como uma onda suave, e entrei no jardim. As mesas redondas estavam cobertas de toalhas de linho, flores tropicais em vasos altos e o cheiro de churrasco misturado com saladas frescas pairava no ar. São Paulo no verão era assim, úmido, barulhento, mas cheio de vida. Os convidados aplaudiam. Minha mãe chorava discretamente ao lado do meu irmão, e Pedro me esperava no altar improvisado, sob uma pérgola de flores. A cerimônia foi um borrão de votos e risos. Eu, Pedro, prometo te amar nos dias de sol e nos de chuva torrencial paulistana, ele disse, e todos riram. Eu respondi com a voz embargada, prometendo apoio incondicional. O beijo selou tudo, e o DJ ligou as luzes, transformando o jardim em uma pista de dança. Brindes com espumante gelado circularam, e o burburinho de conversas encheu o lugar. Eu dançava com Pedro, sentindo o suor escorrer pelas costas, mas feliz como nunca. Casados, enfim, ele murmurou no meu ouvido, e eu assenti, imaginando nossa lua de mel em Florianópolis, longe do caos da cidade. Foi então que algo quebrou o encanto. Enquanto circulávamos entre os convidados, cumprimentando tias de Minas que trouxeram pamonha caseira e amigos da faculdade que contavam piadas antigas, notei uma figura encostada no muro lateral do jardim. Uma idosa, magra e encurvada, com roupas esfarrapadas que pareciam ter sido resgatadas de um lixão. Seu cabelo grisalho estava emaranhado, e ela segurava um xale puído sobre os ombros, apesar do calor. Seus olhos, porém, eram penetrantes, fixos em mim como se me conhecessem de anos. Os seguranças do salão, 2 rapazes uniformizados, se aproximaram dela. Senhora, este é um evento particular. Por favor, saia, um deles disse, com tom firme mas educado. Ela não se mexeu, apenas ergueu a mão trêmula. Eu só preciso de 1 minuto com a noiva. É importante. Por favor. Sua voz era rouca, carregada de um sotaque que misturava o interior de São Paulo com algo mais antigo, talvez do interior de Minas. Os convidados mais próximos pararam de conversar, curiosos. Minha mãe franziu a testa preocupada e Pedro apertou minha mão. Deixa pra lá, amor. Deve ser alguém pedindo comida, ele sussurrou. Mas algo em mim se agitou. Talvez fosse a empatia que minha mãe sempre me ensinou, ou o desconforto de ver aquela mulher tão vulnerável em meio à nossa ostentação. Tudo bem, eu disse aos seguranças. Só 1 minuto. Pode entrar. Eles hesitaram, mas cederam. A idosa se aproximou devagar, mancando ligeiramente, e parou a uns 2 metros de mim. O jardim, que momentos antes pulsava de alegria, agora parecia suspenso em um silêncio estranho. O sol batia em seu rosto enrugado, destacando as linhas profundas de uma vida dura.
Eu me chamo Dona Rosa, ela começou, a voz baixa, mas firme. Eu sei que isso parece loucura, mas eu te conheço desde que você nasceu, Ana, sua mãe. Ela me prometeu que um dia eu contaria a verdade. Meu coração parou. Minha mãe? Eu olhei para Dona Clara, que agora estava pálida, aproximando-se devagar. O que é isso, mãe? Você a conhece. Mas Dona Clara balançou a cabeça, os lábios tremendo. Eu não sei do que ela está falando. Dona Rosa continuou, ignorando o burburinho que crescia ao redor. Sua mãe não é quem você pensa. Seu pai. Ele não morreu naquele acidente. Eu estava lá. E o que aconteceu naquela noite mudou tudo para nós. As palavras caíram como um trovão. Pedro me segurou pelo braço, confuso. Ana, isso é algum truque? Chama a polícia. Mas eu não conseguia me mexer. Meus olhos estavam fixos na idosa, que agora tirava do bolso do xale uma foto amarelada, tremendo em suas mãos calejadas. Nela, uma mulher jovem, idêntica à minha mãe nos anos 80, posava ao lado de um homem que não era meu pai, e ao lado deles uma menina de uns 5 anos, com olhos como os meus. O mundo girou. Como isso era possível? Meu casamento, que deveria ser o ápice da felicidade, agora se transformava em um poço de dúvidas. Dona Rosa estendeu a foto. Deixe-me explicar, mas tem mais, muito mais. E enquanto os convidados murmuravam, chocados, eu soube que aquele minuto mudaria para sempre o que eu acreditava ser minha história. O ar no jardim do salão de festas em São Paulo parecia mais pesado agora, como se o sol de verão tivesse decidido parar de brilhar só para assistir ao caos que se desenrolava. Os convidados formavam um semicírculo involuntário ao nosso redor, sussurrando entre si, alguns com copos de espumante ainda na mão, esquecidos no meio da euforia interrompida. O DJ, percebendo o clima, baixou o volume da música para um murmúrio distante, e o cheiro de churrasco fresco, que antes era apetitoso, agora me revirava o estômago. Eu, Ana, ainda de véu e vestido de noiva, sentia o tecido colar na pele suada, como se o mundo inteiro estivesse me sufocando. Dona Rosa tremia, a foto amarelada entre os dedos ossudos, como se fosse a única âncora que a mantinha de pé. Seus olhos, castanhos e fundos, alternavam entre mim e minha mãe, Dona Clara, que agora estava ao meu lado, o rosto pálido como cera derretida. Mãe, o que está acontecendo? Você conhece essa mulher? Perguntei, a voz saindo mais aguda do que eu queria, ecoando no silêncio tenso. Pedro, ao meu lado, apertava meu braço com força, seu rosto normalmente sereno agora marcado por linhas de confusão e raiva. Ana, isso é ridículo. Vamos chamar os seguranças de novo. É uma maluca qualquer tentando estragar o dia. Mas Dona Rosa não recuou. Ela estendeu a foto para mim e eu a peguei com mãos trêmulas, o papel áspero roçando minha pele. Nela, a imagem granulada mostrava uma mulher jovem de uns 25 anos, com cabelos cacheados e um sorriso tímido que eu reconhecia imediatamente. Era minha mãe, mas em uma versão que eu nunca vira, vestida com uma blusa florida dos anos 80, ao lado de um homem alto, de bigode espesso e olhos escuros, que não se parecia em nada com as fotos antigas do meu pai, o homem careca e bondoso que eu lembrava das histórias de infância. E ali, entre eles, uma menininha de uns 5 anos com tranças bagunçadas e um olhar curioso que era o meu, idêntico. Meu coração martelava no peito, um som surdo que abafava os murmúrios ao redor. Quem é esse homem? E essa criança? Sou eu? Sussurrei, sentindo as pernas fraquejarem. Sim, é você, Ana, disse Dona Rosa, a voz rouca ganhando força, como se as palavras tivessem esperado décadas para sair. Eu era a empregada da família na época. Trabalhava na casa dos seus avós em um sítio em Campinas, onde sua mãe cresceu, seu pai verdadeiro. Ele se chamava João, um fazendeiro viúvo que sua mãe conheceu quando era adolescente. Eles se apaixonaram em segredo contra a vontade da família dela, que queria um casamento arranjado com alguém de posses. João era pobre, mas honesto. E eles fugiram juntos por um tempo. Você nasceu dessa união em 1990, em uma maternidade simples no interior.
Minha mãe soltou um gemido baixo, cobrindo o rosto com as mãos. Para com isso, Rosa, não aqui, não agora. Ela implorou, a voz embargada, lágrimas escorrendo pelas bochechas envelhecidas. Os convidados mais próximos, como minha tia de Minas, que trouxera a pamonha, arregalavam os olhos, chocados. Meu irmão Lucas, de 28 anos, que trabalhava como mecânico na Zona Leste, se aproximou correndo, o rosto vermelho de raiva. O que é isso, mãe? Pai morreu em um acidente, você sempre disse. Essa velha tá mentindo para ganhar atenção ou o quê? Dona Rosa balançou a cabeça devagar, os ombros curvados sob o xale puído. Não é mentira, menino. Eu vi tudo. Naquela noite de 1995, João não morreu na rodovia dos imigrantes como Clara contou. Ele estava vivo, dirigindo de volta do sítio depois de uma briga feia. Clara. Ela descobriu que João tinha uma amante no interior, uma mulher de quem ele não conseguia se separar. Furiosa, ela pegou o carro dele enquanto ele dormia e dirigiu sozinha, bêbada de raiva e cachaça caseira. O acidente foi dela, não dele. Ela capotou o carro em uma curva e eu, que morava perto, cheguei primeiro. Encontrei Clara ferida, mas viva, e João. Ele apareceu logo depois, desesperado. Mas em vez de ajudar, ele fugiu, com medo da polícia e do escândalo. Clara me fez jurar silêncio. Ela disse que contaria que era o marido no carro para proteger você e Lucas, que nasceu depois, de um novo casamento que ela arranjou rápido. O jardim inteiro parecia girar. Eu olhava para a foto, depois para minha mãe, que agora soluçava abertamente, apoiada em Lucas. Pedro me puxou para trás, seu cheiro de loção pós-barba misturado ao suor me ancorando por um instante. Ana, isso não pode ser verdade. Sua mãe... Ela não faria isso, ele murmurou, mas sua voz tremia, duvidando. Os seguranças pairavam próximos, incertos se deviam intervir, enquanto o cerimonialista Tiago corria de um lado para o outro, tentando acalmar os convidados que começavam a se dispersar em grupos murmurantes. O sol batia impiedoso, fazendo o ar ondular com o calor, e eu sentia um nó na garganta, uma mistura de traição e pena que me impedia de respirar direito. Por que agora? Por que no meu casamento? Perguntei a Dona Rosa, a voz rouca como a dela. Ela suspirou, limpando o suor da testa com a manga suja. Eu vivi na rua há anos, Ana. Perdi tudo depois que Clara me dispensou com medo de que eu contasse. Mas vi você no jornal local anunciando o casamento. Lembrei da promessa que fiz a mim mesma. Um dia a verdade viria à tona. Sua mãe me prometeu ajuda na época, mas nunca cumpriu. Eu só queria 1 minuto para consertar isso, para que você soubesse quem é de verdade. Minha mãe ergueu o rosto, os olhos vermelhos fixos nos meus. Filha, me perdoa. Eu era jovem, aterrorizada. Fiz o que achei melhor para proteger a família, seu pai verdadeiro. Ele sumiu e eu reconstruí tudo. Mas eu te amo, Ana. Isso não muda. As palavras dela ecoaram vazias, como o vento quente que soprava folhas secas pelo jardim. Eu me afastei um passo, o vestido roçando o chão úmido de orvalho artificial. Pedro me abraçou, mas seu toque parecia distante. O casamento, que horas antes era sinônimo de futuro perfeito, agora era uma ruína de segredos enterrados. E enquanto Dona Rosa se virava para ir embora, mancando de volta ao muro, eu soube que as explicações reais mal haviam começado. O que viria a seguir testaria não só minha família, mas quem eu era por dentro. O sol da tarde em São Paulo começava a se inclinar, lançando sombras longas pelo jardim do salão de festas, como se o dia inteiro conspirasse para estender o tormento. O ar úmido carregava agora um cheiro misturado de flores murchas e suor coletivo, e o burburinho dos convidados havia se transformado em um zumbido baixo de especulações, como o ruído de uma colmeia agitada. Eu, Ana, ainda com o véu torto e o vestido de noiva amarrotado nas bainhas, sentia o mundo se desfazer em pedaços ao meu redor. A foto amarelada queimava em minhas mãos, e cada respiração era um esforço para não desabar no gramado irregular, onde confetes espalhados pareciam confetes de uma festa que nunca existira. Pedro me guiou para longe do centro do jardim, seu braço firme ao redor da minha cintura, mas eu percebia a hesitação em seu toque,
como se ele também estivesse pisando em terreno instável. Vamos para dentro, amor. Precisamos conversar sozinhos, ele murmurou, a voz baixa para não atrair mais olhares. Minha mãe, Dona Clara, seguia atrás, apoiada em Lucas, que a segurava como se ela fosse de vidro frágil. Seus soluços ecoavam baixinho, misturando-se ao som distante de um carro buzinando na rua movimentada ali perto, na Vila Mariana. Os seguranças, agora mais próximos, formavam uma barreira sutil contra os convidados curiosos. Tias cochichando sobre escândalos de família e amigos da agência me lançando olhares de pena que doíam mais que palavras. Entramos no salão principal, um espaço amplo com paredes de tijolo aparente e lustres de cristal que balançavam levemente com a brisa do ventilador de teto. O ar-condicionado zumbia, oferecendo um alívio gelado contra o calor opressivo lá fora. Mas nada refrescava o nó de raiva e confusão no meu peito. Sentei-me em uma cadeira de madeira perto de uma mesa com sobras de bolo de noiva. O creme branco manchado de impressões digitais nervosas. Pedro se agachou ao meu lado, limpando o suor da minha testa com um guardanapo. Respira, Ana. O que quer que seja isso, a gente resolve. Eu tô aqui. Seus olhos castanhos, sempre tão confiáveis, me ancoravam, lembrando-me do homem prático que construíra pontes na cidade, resolvendo problemas com lógica e paciência. Dona Clara desabou em uma cadeira oposta, o rosto inchado de lágrimas, as mãos trêmulas entrelaçadas como em uma oração silenciosa. Lucas, com os punhos cerrados e a camiseta suada colada ao corpo atlético de quem consertava carros o dia todo, parou de pé, olhando para ela com uma mistura de fúria e descrença. Fala logo, mãe. Essa Dona Rosa? Ela tá dizendo que você mentiu pra gente a vida toda? Que o pai que eu conheci, o cara que me ensinou a andar de bicicleta na Praça da Liberdade, não era o pai da Ana. E que você causou um acidente para encobrir tudo? Sua voz subia de tom, ecoando no salão vazio, onde garçons paralisados limpavam pratos com olhares desviados. Minha mãe ergueu o rosto, os olhos vermelhos encontrando os meus pela primeira vez desde a revelação. Filha, Lucas, eu não queria que soubessem assim. Eu era só uma garota de 20 anos, grávida de você, Ana, e apaixonada por um homem que me prometia o mundo, mas não conseguia cumpri-lo. João era charmoso, sim, mas instável, bebendo demais nas festas do sítio e traindo a confiança que eu depositava nele. Quando descobri sobre a amante, uma vizinha de Campinas, casada com um boiadeiro local, algo quebrou dentro de mim. Eu peguei o carro dele naquela noite chuvosa de novembro, sem pensar. A estrada escorregadia, o ciúme nublando tudo. Capotei na curva perto de um posto de gasolina. Acordei no hospital com o corpo doendo e o medo me consumindo. Ela pausou, engolindo em seco, e o silêncio no salão era tão denso que eu ouvia o tic-tac de um relógio na parede, marcando segundos que pareciam horas. Dona Rosa me encontrou lá, no meio da lama e dos destroços. Ela era como uma tia para mim. Trabalhava na cozinha da casa dos meus pais desde que eu era criança. Eu implorei para ela mentir. Disse que João estava dirigindo, que ele tinha morrido no local. A polícia acreditou, porque o carro era dele e eu estava em choque. Enterrei a história com um enterro falso, usando um caixão vazio que um amigo da família arranjou. Depois voltei para São Paulo. Casei com seu pai, Lucas, o homem bom que vocês conheceram, para dar uma vida estável. Ele adotou você, Ana, como filha legítima, sem perguntas. Eu achava que estava protegendo vocês da vergonha, do julgamento da família conservadora que me criara em Campinas. Eu me levantei de repente, a cadeira raspando no piso de cerâmica, com um som agudo que me fez estremecer. Protegendo. Você roubou minha história, mãe. Eu cresci achando que meu pai era um herói morto tragicamente, contando histórias dele para os amigos na escola, na Vila Madalena, onde a gente morava apertados, mas felizes. E agora? João tá vivo por aí? Ele sabe de mim? As palavras saíam engolfadas, quentes como o ar lá fora, e lágrimas escorriam pelo meu rosto, borrando a maquiagem que eu passara com tanto cuidado naquela manhã. Pedro se ergueu comigo, passando a mão pelas minhas costas em círculos suaves, um gesto que ele usava quando eu travava em deadlines no trabalho. Calma, Ana.
Vamos atrás dessa Dona Rosa. Ela deve saber onde encontrar esse João. Não deixa isso te derrubar no dia do nosso casamento. Mas sua voz tinha uma rachadura e eu via a dúvida em seus olhos. Como reconstruir uma vida sobre mentiras tão profundas? Lucas, ainda de pé, balançou a cabeça, os ombros tensos. Eu não sei se aguento isso, mãe. Você me criou para ser honesto, consertar o que está quebrado. Mas isso é uma bomba. Ele se virou para a porta, saindo para o jardim, onde o sol poente tingia tudo de laranja, como sangue diluído. Minha mãe estendeu a mão para mim, suplicante. Me dá uma chance, filha. Eu errei feio, mas tudo que fiz depois foi por amor. O casamento com seu pai, o homem que Lucas chama de pai, foi real. Ele me ajudou a criar vocês, trabalhava na construção civil na Marginal Tietê, trazendo pão para casa todo dia. Não jogue fora o que construímos por causa de um passado enterrado. Seus olhos imploravam, e por um instante vi a mulher forte que me ensinara a costurar vestidos na máquina velha, nas noites quentes de verão, quando o ventilador mal refrescava o quartinho na zona leste. Mas o peso era demais. Eu me afastei, o vestido sussurrando contra o chão, e saí para o jardim atrás de Lucas. O ar noturno começava a refrescar, trazendo o cheiro de asfalto quente e fumaça de churrascarias vizinhas. Dona Rosa ainda estava lá, encostada no muro, agora com um copo d'água que alguém lhe dera, os olhos cansados, mas determinados. Eu não fugi, Ana. Se quiser saber o resto, eu conto. João. Ele está vivo, em um asilo em Guarulhos. Velho, doente, mas vivo. Ele me procurou anos atrás, arrependido, pedindo para te encontrar. Mas Clara me proibiu. Suas palavras me pararam, e o vento agitou as folhas das árvores, como um sussurro de segredos não ditos. Enquanto os convidados se dispersavam devagar, alguns oferecendo abraços desajeitados e outros simplesmente indo embora para o trânsito caótico de São Paulo, eu sentia uma faísca de determinação crescer no peito. Pedro se juntou a mim e juntos decidimos. Iríamos atrás de João, confrontar o passado para construir um futuro real. Mas o caminho à frente prometia mais dor, mais revelações que testariam os laços da família até o limite. O casamento, adiado para o dia seguinte, em uma capela simples, seria agora o palco de uma reconciliação incerta, onde o amor verdadeiro emergiria das cinzas das mentiras. A noite caía sobre São Paulo como um manto pesado, as luzes da Vila Mariana piscando ao longe, misturando-se ao neon das ruas movimentadas. O jardim do salão de festas, agora quase vazio, parecia um cenário abandonado, com mesas desalinhadas e flores pisoteadas pelo vai-vem confuso dos convidados que partiam. Eu, Ana, andava de um lado para o outro perto do muro, o vestido de noiva sujo de terra nas barras, o véu pendurado como uma bandeira de rendição. O ar fresco da madrugada trazia o cheiro de chuva iminente, um alívio depois do calor sufocante do dia. Mas nada amenizava o turbilhão dentro de mim. Pedro fumava um cigarro que ele raramente acendia, encostado em uma árvore, os olhos fixos no horizonte escuro. Amanhã a gente vai para Guarulhos, amor. Eu dirijo, você descansa, ele disse, a voz rouca de cansaço, mas firme como sempre, o engenheiro que calculava cada passo. Dona Rosa, ainda ali, sentou-se em um banco de pedra, o xale enrolado nos ombros magros contra o vento frio que soprava do sul. Lucas se aproximara dela, a raiva inicial dando lugar a uma curiosidade relutante, e minha mãe, Dona Clara, pairava à distância, os braços cruzados como se quisesse se proteger de si mesma. Eu vou com vocês, ela murmurou finalmente, aproximando-se devagar, o rosto marcado por sulcos profundos de arrependimento. Não posso deixar que enfrentem isso sozinhos, João. Ele merece ouvir de mim, e vocês merecem a verdade completa. Seus olhos encontraram os meus, suplicantes, e pela primeira vez naquele dia infernal, eu vi não só a mentira, mas a mulher quebrada que ela era, moldada por escolhas que o tempo endurecera como o asfalto rachado da Marginal Tietê. Partimos ao amanhecer, o trânsito de São Paulo acordando com buzinas impacientes e o cheiro de pão quente das padarias na esquina.
Pedro dirigia o carro alugado para a viagem de lua de mel, agora convertido em veículo de reconciliação, com o ar-condicionado lutando contra o ar úmido da manhã. Eu ia no banco da frente, a mão entrelaçada à dele, sentindo o calor reconfortante de sua palma calejada por anos de obra em canteiros de construção. Atrás, Dona Rosa cochilava, exausta da rua que a consumira. E Dona Clara olhava pela janela, as lágrimas silenciosas escorrendo enquanto passávamos por bairros periféricos, onde casas apertadas se amontoavam como memórias esquecidas. Lucas ficara para trás, prometendo se juntar depois. Preciso de tempo para digerir isso, mana. Ele dissera na despedida, o abraço apertado carregado de uma dor que só irmãos compartilham. Guarulhos surgia cinzenta sob o céu nublado, o aeroporto distante rugindo com aviões que decolavam para mundos mais simples. O asilo ficava em uma rua arborizada, um prédio baixo de tijolos brancos com jardim modesto, onde idosos jogavam dominós sob um gazebo enferrujado. O cheiro de desinfetante e café fraco nos recebeu na recepção, uma enfermeira de meia-idade nos guiando com um sorriso profissional. João está lúcido hoje, mas fraco. Câncer nos pulmões avançado, ele fala pouco, mas sempre pergunta por uma filha que nunca viu. Suas palavras me atingiram como um soco, e eu engoli em seco, o coração acelerado como na véspera do casamento. A sala era simples, com cortinas floridas e uma cama hospitalar ao lado de uma janela que dava para um pátio vazio. João era uma sombra do homem da foto. Magro, com pele amarelada e bigode ralo, os olhos turvos mas alertas quando entramos. Ele piscou confuso ao ver Dona Clara primeiro. Rosa, você veio. E essa é... Sua voz era um sussurro rouco, interrompido por uma tosse seca que o fez curvar. Dona Rosa se aproximou, tocando sua mão ossuda. É ela, João. Ana, sua filha. E Clara trouxe a verdade. O que se seguiu foi um rio de palavras contidas por décadas. João contou, pausadamente, de como conhecera Clara no sítio de Campinas. Uma paixão jovem alimentada por bailes de forró e promessas sussurradas sob as estrelas do interior. Eu errei feio, garota. A bebida, a outra mulher. Quando soube do acidente, fugi como covarde. Vivi culpado trabalhando como pedreiro em São Paulo, mas nunca procurei você. Achava que Clara tinha me matado na história dela. Lágrimas escorriam por seu rosto enrugado, e ele estendeu a mão trêmula para mim. Me perdoa, filha. Eu te devia uma vida melhor. Dona Clara, ao meu lado, desabou de joelhos ao pé da cama, as mãos cobrindo o rosto. Eu te odiei por anos, João, mas o ódio me comeu por dentro. Menti para proteger Ana, mas acabei machucando todos. Sua voz tremia, e pela primeira vez eu a abracei, sentindo o corpo frágil dela se render ao meu. Eu te perdoo, mãe. Mas não esqueço, vamos reconstruir. Devagar. Pedro, quieto no canto, assentiu. Seus olhos úmidos, o apoio silencioso dele, como sempre, me dava forças para navegar o caos. Dona Rosa observava um sorriso fraco nos lábios rachados. Eu cumpri minha parte. Agora, viva de verdade. Saímos do asilo com o sol rompendo as nuvens. O ar mais leve, carregado de umidade que prometia chuva. João nos deu uma foto antiga, agora nossa, e um pedido. Voltem, se puderem. Me contem da neta que um dia terei. De volta a São Paulo, o trânsito da tarde nos engoliu, mas dentro do carro, algo mudara. Liguei para Lucas, contando tudo em voz baixa, e ele prometeu vir para o casamento remarcado. Uma cerimônia simples na capela da Vila Madalena, no dia seguinte, com poucos convidados e sem ostentação. Eu tô orgulhoso de você, mana. Enfrentou o monstro e venceu. A capela era acolhedora, com vitrais coloridos filtrando a luz dourada do entardecer, o cheiro de incenso misturado ao perfume de jasmins do jardim vizinho. Eu trocara o vestido por um simples branco de algodão. O véu agora um lenço leve. Pedro me esperava no altar, o terno amarrotado, mas o sorriso amplo, rodeado por minha mãe, Lucas e até Dona Rosa, que ganhara um assento na primeira fila, vestida com roupas limpas que compramos no caminho. Os votos foram reais, sem floreios. Eu prometo te amar nas verdades e nas sombras, Pedro.
ele respondeu. E eu te ajudo a construir pontes sobre os abismos, amor. Enquanto o padre nos declarava casados, o sino tocou, ecoando pelas ruas estreitas da Vila Madalena, onde artistas e grafites coloriam as paredes. A recepção foi em casa, no apartamento aconchegante, com churrasco simples e risadas tímidas que aos poucos se soltavam. Minha mãe ergueu um brinde com suco de laranja, pela família que renasce das cinzas. Dona Rosa, ao lado de João por videochamada que arranjamos, sorriu pela tela, parte agora do nosso círculo. Naquela noite, deitada ao lado de Pedro, ouvindo o barulho distante do metrô e o gotejar da chuva fina no telhado, senti o peso se dissolver. As revelações haviam rachado o passado, mas o apoio dele, de Lucas, até da minha mãe, me ajudara a colar os pedaços. Eu não era mais a Ana ingênua do dia anterior. Era mais forte, com raízes profundas em verdades duras. O futuro, incerto como o trânsito paulistano, prometia crescimento, amor e, quem sabe, visitas regulares a Guarulhos. E assim, o minuto pedido pela idosa sem-teto não destruiu meu casamento. Ele o salvou, transformando-o em algo eterno.